Fala galera, vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando do clássico Corinthians e São Paulo. Corinthians vencendo por 2-1 e surpreendendo a muitos aí que achavam que o São Paulo venceria esse jogo com muita facilidade pelo fato de ter desclassificado a equipe do Palmeiras nas quartas de finais, né? Renato Augusto decidiu para a equipe do Corinthians 2 gols, né? E Luciano marcou o único gol da equipe do São Paulo. Agora o Corinthians joga por um empate no jogo de volta, galera. Vamos acompanhar aqui o debate do Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo do Corinthians e São Paulo. Link na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney, galera. Não esquece também, galera, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Dos confrontos e tudo, mas o primeiro tempo, né, principalmente por parte do Corinthians, seja bem-vindo, né? Boa noite Paulo, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes. Porque o Corinthians teve muita dificuldade para construir no primeiro tempo, né? A verdade é essa, assim, o desenho, o meio-campo em losango ali do Corinthians fazia sentido como ideia, mas como prática fez muito pouco, até porque o São Paulo conseguiu marcar pressão boa parte do tempo, dificultar a saída. E qual que era a saída do Corinthians? Não conseguia trocar muitos passes, não conseguia achar o espaço entre linhas, era bola despejada para frente, mas aquela bola quebrada, com dificuldade para disputar e quase sempre perdendo, não conseguindo ganhar a segunda bola. Então o Corinthians se limitou a uma finalização no primeiro tempo, que foi justamente essa do Renato. Para não ser redundante sobre a importância do Renato, até porque vamos falar muito sobre ela, um outro jogador que para mim foi determinante foi o Adson, porque a entrada dele no intervalo, a mudança de desenho no meio-campo do Corinthians e a contribuição dele individualmente também, achei muito importante. E esse garoto Murilo, que, cara, a qualidade do lançamento dele no segundo gol é primorosa. É lançamento de jogador que, assim, levanta a cabeça, enxerga, coloca nas costas do Caio Paulista e acha ali o Renato Augusto. E defensivamente, boa parte do que o São Paulo conseguiu pouco sofrer no primeiro tempo também teve desses duelos que ele venceu, das bolas esticadas, ele sempre muito bem, sempre se impondo, se antecipando. Então, acho que o Corinthians teve, se as estrelas, se Roger Guedes esteve abaixo, se Yuri também não conseguiu fazer muita coisa, o Renato Augusto sim, mas teve outras peças do Corinthians que contribuíram, mesmo num dia em que o coletivo foi regular, né, colaboraram para um resultado que é super importante, né? O Corinthians começa o jogo do Morumbi classificado. O primeiro tempo, os iludidos diriam que os times começaram se estudando. Eu acho que eles começaram com uma extrema precaução, para ser bem gentil. A escalação do Luxemburgo já denotava. Sim, mas ela tem uma certa lógica. Porque o São Paulo, com o Dorival, constrói melhor por dentro do que pelos lados. O Luxemburgo identificou isso. O São Paulo, os principais jogadores da construção do São Paulo são o Gabriel Neves por dentro, que não pode jogar, porque está machucado. Luciano, o Caleri parando, né? O Pablo Maia que vem de trás e o Caio passando pelo lado. Os jogadores de lado de campo do São Paulo, no primeiro tempo, o Michel Araújo, o jogo inteiro não foi bem, o Ayrton Rato não foi bem, tanto que o Dorival troca ambos. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fato do Luxemburgo ter escalado 3 jogadores fechando ali pelo meio. O Juan Oliveira, ele até foi bem sem a bola, porque com a bola ele foi muito mal. Muito mal. Muito mal. Sem a bola, ele fechava o São Paulo, por mais que tivesse a bola, não conseguia entrar na área. Não conseguia criar chance clara. O São Paulo não tinha jogadas pelos lados, porque o Rafinha não passava, o Caio cai muito por dentro, o Michel não conseguia tabelar. E depois de muito tempo, eu vi o Corinthians com uma marcação bem encaixada no primeiro tempo. Eu acho que o segundo tempo só muda, porque o gol sai rapidamente. Senão eu acho que o segundo tempo seria mais ou menos parecido. E aí entra o talento do Renato, entra o São Paulo dando um pouquinho de espaço, né? O São Paulo já tinha experimentado o que é deixar o Renato com o mínimo espaço na entrada da área, que foi o chute que vocês citaram no primeiro tempo, num lance que ele estava sendo marcado no mano a mano, que ele puxa o pé direito e obriga o Rafael a fazer a defesa. É impressionante. Depois de algumas bolas esticadas para ele. Assim, deveria ser proibido esticar bolas para o Renato Augusto, né? Não estou falando totalmente sério, mas não pode ser um bom expediente. Mesmo que, às vezes, o fato dele se aproximar aos homens de frente para criar um pouco de espaço e a bola enfiada para ele, em qualquer condição, é uma bola que tem mais chance de ser bem dominada e bem tratada depois do domínio, né? Procurar o Renato lá na frente com um chutão não é uma coisa que é própria de uma equipe que tem os jogadores que o Corinthians tem, mesmo nessa fase em que coletivamente é uma grande especulação. O Corinthians é só isso, do ponto de vista coletivo. Uma palavra excelente. É um exercício contínuo de especulação.
Hoje a bola caiu 3 vezes, né? Eu comecei falando dessa jogada. Ele recebe de costas, se livra e consegue bater. Então, tem uma coisa que é muito admirável a respeito dele hoje. Ele é um jogador de partidas específicas. E é um jogador que precisa entregar o diferencial do qual ele é capaz nessas partidas. Ele fez gol contra o Fluminense no semifinal do ano passado fez também. Boa jogada do Yuri Alberto. Então imagine a quantidade de pressão que existe sobre ele, mesmo tendo a experiência que ele tem, jogador de Copa do Mundo, etc., para não deixar essas oportunidades passarem. Hoje era uma oportunidade muito grande para o Corinthians, evidentemente, porque o resultado é muito importante no que é a estratégia dessa classificação, ou não, mas para ele, para que ele continue sendo esse jogador que quando está, o Corinthians tem chance, tem perspectiva. Quando não está, e veja, e hoje ele foi, né, ele foi superior a todos os outros e tecnicamente ele é superior a todos os outros que estiveram no campo hoje. Eu acho indiscutível. Sim. E ele foi superior hoje na finalização, né? Porque ele costuma ser muitas vezes na construção, né? Na montagem, na engrenagem do Corinthians. Hoje ele foi na finalização. Eu diria até que por isso é uma pena, tem sido uma pena o Corinthians não poder contar com o Renato Augusto e o Roger Guedes juntos. Porque eu repito, para mim o Roger Guedes faz uma temporada num nível absurdo. Hoje eles jogaram juntos, quem decidiu foi o Renato Augusto, mas o Roger ele tem participado do jogo em todas as etapas de construção, de finalização, tudo que diz respeito à criação ofensiva do Corinthians, o Roger Guedes está envolvido nela. Às vezes até num escanteio ele aparece na área. Exato. Em atitude colaborativa. Isso tem acontecido Acho que sim, acho que ofensivamente ele oferece muito mais, mas até a questão do jogar sem bola e defensivamente ele também tem se mostrado útil. Hoje, de fato, não apareceu. E acaba que o Renato Augusto aparece finalizando. Eu acho até que, se a gente olhar para a atuação do Renato como um todo, a gente já viu atuações do Renato muito melhores do que a de hoje, né? Claro. Mas você disse, ele fez os gols. No fim, a gente está falando do Renato porque ele acaba decidindo o jogo. Ficou claro no primeiro tempo que uma das alternativas dos dois times era chutar de fora da área. A finalização era só assim que os times estavam conseguindo. No fim das contas, 2 dos 3 gols saem assim. É isso. Os 2 primeiros gols do jogo saem dessa maneira. O primeiro tempo mostrou que esse era um caminho num jogo tão fechado. E principalmente no São Paulo, quando perde o Caleri, né? Você perde a opção de área. Você perde um cara de área, quer dizer, você criar para esse cara não passa a ser mais uma alternativa. Eu só acho que assim, em relação a eu esperar, André, até para provar que eu não estou falando depois do ocorrido, ontem o Dimas me perguntou, palpite. Eu falei, putz, cara, palpite acho que faria sentido é o 0-0. Mas é muito antipático, né? O palpite 0-0, eu não gosto de dar palpite 0-0. Eu falei, então coloca 1-1. E acho até que essa postura precavida dos dois lados, embora eu considere que a do São Paulo foi até menos precavida que a do Corinthians, né? O São Paulo tentou mais, porém não conseguiu jogar no primeiro tempo, e o Corinthians nem tentou. Eu acho que não é absurdo, se você olhar para o momento que o Corinthians vive, para o momento que o São Paulo vive, mesmo com o Corinthians jogando em casa, a coisa de... Claro, você não está pensando no tabu antes de qualquer coisa, óbvio que não. Mas acho que o tabu tem um peso. Perder esse jogo teria um peso grande para o Corinthians, pelo tabu também, mas principalmente porque se você perde em casa, realmente reverter no Morumbi daqui a 3 semanas é outra história. E pode ser que em 3 semanas as coisas mudem. A gente já viu isso acontecer no futebol. Então, pode ser que o Luxemburgo também tenha pensado na escolha dessa formação, que, claro, tem a ver com a ausência do Matias Rojas, não sei se dá para dizer de última hora, mas a ausência dele talvez tenha mudado a formação e até a capacidade criativa do time do Corinthians. Mudou. Mas eu acho que faz sentido até você dizer, não, vou ser mais precavido do que tentar atacar um São Paulo que tem sido muito eficiente defensivamente e quando tem a bola costuma ser perigoso. E mesmo perdendo, assim, o São Paulo não deixa de marcar contra o Corinthians desde o 0-0 do primeiro turno de 21 no Brasileiro. Né? São 8 clássicos seguidos do São Paulo balançando nas redes. Então, hoje o São Paulo fez o suficiente para fazer pelo menos um gol, apesar de todas as dificuldades. E acho que vale destacar, mesmo na derrota, a iniciativa. Né? Não dá para dizer que o São Paulo foi jogar para especular com empate, para se defender. O São Paulo jogou dentro do que pode jogar. Faltou, de fato, um pouco mais de qualidade técnica, a má sorte de perder o Caleri, mas assim, o São Paulo não sai derrotado porque não entrou para empatar e perdeu. Depois do segundo gol, o São Paulo desmoronou, sim. O São Paulo não conseguiu mais jogar.
claramente o segundo gol foi um baque mental para o São Paulo, do qual não foi capaz de escapar, mas o São Paulo tentou jogar, né? Isso não dá para dizer que não. Eu acho que o problema é que os erros do São Paulo de marcação, e nem foram tantos assim, aconteceram exatamente em jogadas que sobraram para o Renato Augusto. A do mano a mano do primeiro lance, você não pode deixar o Renato Augusto mano a mano na área do jeito que ele puxa a bola no pé direito para finalizar. No segundo gol tem um erro de rebote, no terceiro gol tem o erro do Erisson, que tem que marcar o Murilo. O Murilo pega a bola, olha, domina. Parecendo o futebol dos anos 70, para fazer a inversão de bola. E o Caio também tem que estar mais atento, mas essa jogada tem que ser, o passe tem que ser feito com mais dificuldade. E tudo caindo no pé do cara que resolve jogos. Porque, para ser bem direto, que jogador do São Paulo, com esse mesmo número de chances, em lances exatamente iguais, faria 2 gols? Não tem. O Corinthians tem o São Paulo ainda teve o mérito de conseguir encaixotar o Roger Guedes na criação, na construção. Porque tem um ponto, né, Bini? Por mais que você faça uma marcação de zona ali, cara, a primeira coisa que você pensa num jogo como esse, cadê o Renato Augusto, cara? É isso. Até pera aí. Claro. Tá aqui nas minhas costas? Não, né? E nem adianta pensar em fazer uma marcação individual, porque ele sem a bola vai tirar o jogador do time para os outros jogarem. Sim. Não adianta nem pensar em fazer isso. E os outros não são os cabeças de vaga. Aí ele vai para os lados. Vai fazer um jogo de 11 contra 10. Sim. Acho que isso a gente fala bastante há um bom tempo, né? Que o Corinthians tem peças mais decisivas do que o São Paulo, né? Tem jogadores com maior capacidade de decisão, claro, sobretudo quando tem o Renato. Mas estamos falando do Renato, estamos falando... Galera, Renato Augusto, né? Renato Augusto decidiu para a equipe do Corinthians. Corinthians com uma grande vantagem, né? Agora joga pelo empate, né? No próximo jogo, se terminar 1-0 para o São Paulo, a partida irá para os pênaltis, galera. Não temos critério aí de gol qualificado, resultados iguais nas duas partidas, teremos pênalti, galera. Corinthians, né? Na minha opinião, o Corinthians mereceu muito nesse jogo aí. O Corinthians é um time que tem sofrido bastante na temporada e parece que está tomando agora o caminho certo. E o mata-mata, né, é uma competição muito diferente dos pontos corridos, né? Tudo pode acontecer, ainda mais assim, 2 jogos, né? O Corinthians levou vantagem jogando em casa diante do seu torcedor. Agora o São Paulo vai ter também que tentar tirar vantagem jogando em casa no Morumbi diante da sua torcida, né? Na minha opinião, ainda está em aberto ainda a Copa do Brasil, as semifinais, mas na minha opinião o Corinthians aí deu um salto aí gigantesco para chegar à grande final da Copa do Brasil. Seria a segunda final consecutiva do Corinthians. Aí fica a resposta, galera. Será que o Corinthians vai conseguir o título da Copa do Brasil? Galera, deixe nos comentários a opinião de vocês e não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.